Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu estou passando por aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Sabe o que Deus fala em Jeremias 19, verso 1 e 2? Quando Deus enviou aquele povo, Ele enviou e Ele disse: fala só o que eu te mandar. E o que Deus está falando comigo e com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite? Deus está falando, só vai aonde eu te enviar. Só fala o que eu te mandar. Se é para ficar, fica. Se é para sair, sai. Essa voz que fala conosco, ela é sensível. É uma voz, se você não estiver seu coração e seu ouvido sensível, você não entende. E tem pessoas que têm um chamado e não está entendendo. Deus fala com ele, não vai, ele vai. Fica, ele não fica, porque não está entendendo. Mas eu quero te dar um exemplo. Deus, Ele me envia nas igrejas, seja onde for, e Ele já fala comigo, filha, tempo determinado lá. E eu fico assim, sabe? Antes eu não entendia, eu entristeci meu coração, porque Ele endurecia meu coração. Eu ficava na igreja até um tempo, Ele endurecia meu coração para não ir lá mais. E eu não entendia o meu chamado. Hoje eu entendo. Hoje eu só vou lá, fico até o dia que Ele mandar, faço o que Ele me enviar para fazer. Quando Ele disser, sai, eu saio. Quando eu não entendi o meu chamado, eu estive numa igreja, fiquei lá por um tempo e Jesus disse, chegou a hora de você sair. E o irmão me ligou dizendo, a senhora é como uma folha seca, aonde o vento bana, a senhora vai. Eu dei risada, porque eu já estava entendendo o meu chamado. Quando você entende o teu chamado, tudo fica mais fácil. E como você vai entender? Você buscar no Senhor. Pai, fala comigo em voz. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça naquele lugar. Ora a Deus, para que Ele derrame sobre você a sensibilidade dEle. Que assim vai facilitar de você ouvir a voz dEle. Porque Deus fala aqui em João 15:16. Não foi nós que escolheu Jesus. Foi Jesus que nos escolheu. Quando Ele nos escolhe, Ele direciona. Nós não vivemos mais o nosso querer. É Ele quem nos direciona. Se fosse nós que tivesse escolhido Deus, nós já tínhamos parado. Mas não foi nós que escolheu Ele, foi Ele que nos escolheu. Então quando Deus escolhe eu e você, quando Ele disse vai, vai. Quando Ele disse fica, fica. Quando Ele fala fala, você fala. Quando Ele fala cala, você cala. Sabe por quê? Porque você não faz a vontade do homem, mas você faz a vontade de Deus. E aqueles que obedecem à voz do homem não está fazendo a vontade de Deus. Ainda que alguém não conhece o teu chamado, não reconhece o teu chamado, fica firme no Senhor. Não importa para as calúnias, não importa o que vai falar de você, sabe por quê? Porque quem te escolheu garante. É Ele quem te escolheu, Ele garante. E você sabe
Você entende a voz de Deus. Quando alguém falar para você, você fica na igreja hoje, amanhã está em outra, amanhã está em outra. Não importa não, sabe por quê? Porque você sabe qual é o teu chamado. Você conhece a voz de Deus. Não faz a vontade do homem. Se você tem um cargo, você tem um posicionamento em uma igreja e Deus falar sai, você sai. Se você tiver um posicionamento, né? Eu falo cargo mesmo, né? Num trabalho e Deus falar sai, você sai. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não olha para trás. Ouve a voz de Deus. Tem pessoas que Deus tira do emprego, ele fica, como é que agora eu vou viver desse jeito? Lá eu estava ganhando aquele pouco, estava melhor do que agora, que eu estou parado. Não faça isso. Ora a Deus. Ora a Deus para que Ele te dê um novo direcionamento, uma nova porta aberta, porque Ele tem o melhor para você. Não faça como aquele povo que passou o tempo todo preso lá nas unhas de Faraó e Deus libertou o povo de Israel. Deus é generoso, Ele é maravilhoso. E na caminhada, o povo murmurava, dizendo que lá era melhor, que lá comia cebola, comia não sei o quê. E Deus tirou eles lá para morrer no deserto, sendo que Deus tinha o melhor de Deus estava lá na frente. E as pessoas olham para trás, ficam olhando para trás. Não olha para trás, porque Jesus não está atrás, Jesus está na frente. Creia somente no chamado teu. Foi Deus que te escolheu. Ainda que você esteja passando por luta, não para. Se você parar diante das lutas, ela nunca vai passar. Você que tem que passar diante das lutas, porque ela não passa. É você que tem que passar diante dela e deixar ela para trás. Mas se você parar diante delas, você não vai enxergar e nem vai viver o melhor de Deus. Fica com essa palavra e se fortalece no Senhor. Não deixe que o inimigo te pare. Não deixe que a voz do homem te pare. Creia na voz de Deus. Segura na voz de Deus. Não solta da voz de Deus que está aqui, ó. A voz de Deus está aqui. Só essa voz aqui, ó. Ela pode tudo sobre você. Mas da terra ninguém pode fazer e nem falar nada. E você não pode obedecer a voz da terra, a não ser que for da lei. Agora, de pessoas que queiram interditar a sua caminhada, impedir, não aceita. Ouve a voz de Deus, porque foi Ele que te escolheu e é Ele que vai te enviar, é Ele que vai te tirar, é Ele que vai te colocar, é Ele que vai te calar, é Ele que vai falar por você. Somente creia e confia na voz de Deus. A voz do Pai está falando com você. A voz do Pai está falando com você nesse dia de hoje. Ouve a voz do Pai. Ouve somente a voz do Pai. Só Ele pode falar, fazer, guiar, direcionar. E ó, tudo dele. Tudo dele. Tudo do céu. Se não vem de Deus, não chega na palma das tuas mãos. Ouve a voz de Deus. Não deixe que o inimigo faça você retroceder, ouvindo a voz do homem. Amém? Um grande abraço. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra e se fortaleça no Senhor.